Boa noite, Hope. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo? Passaram bem a semana? Glória a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, por você estar aqui nessa noite. Louvo a Deus por você que é a primeira vez, segunda vez que está aqui conosco. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que o Senhor possa falar ao seu coração grandemente. Não que Ele não tenha falado, né? Com esses louvores lindos, maravilhosos. Mas é sempre bom ouvir a voz do Senhor. Eu costumo dizer que no louvor nós falamos com Deus. E na hora da palavra, Deus fala conosco. Então nós estamos numa sintonia, onde nós, os servos, adoramos, exaltamos e falamos com o Senhor. E Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, fala conosco também. Como o Weber disse, esse mês nós temos então uma série com o título O Caminho da Redenção. E hoje eu estarei falando sobre o poder da cruz. Você que trouxe a Bíblia, ou no seu smartphone, ou aqui mesmo no telão, nós vamos estar vendo, né? O versículo, nós vamos poder ler juntos. E aí nós vamos então dando sequência à mensagem, tá bom? Colossenses 2, capítulo 2, o versículo 13 e o versículo 14, diz assim: Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus deu vida com Cristo, pois perdoou os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus tenha plena liberdade aqui nesta reunião para falar aos nossos corações. Nós te louvamos, te exaltamos e dizemos a Ti o quanto nós o amamos e o quanto nós necessitamos da Tua presença, do Teu amor, da Tua misericórdia. E eu convido o Senhor a estar aqui conosco, nos alegrando junto, adorando juntos e ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço. Queridos, a cruz, sem dúvida nenhuma, ela foi um instrumento de tortura e um instrumento de execução mais cruel que foi utilizado na vida de um homem nos tempos, né, em que Jesus viveu. E essa forma de tortura, de execução, ela era legalizada pelo homem. Estudiosos concordam que a crucificação, a execução da crucificação, era vergonha para aqueles que eram submetidos a esse tipo de morte. E quem eram os condenados à morte de cruz? Eram pessoas que eram os piores criminosos na época, eram pessoas que se levantavam contra o Estado, contra o governo, incitando, né, guerras, incitando desordem na cidade. E o objetivo da crucificação, queridos, era expor vergonhosamente o condenado a fazer a sua punição ser exemplo ao povo, para que outras pessoas não fizessem o mesmo que aqueles que estavam sendo julgados e condenados. A cruz, queridos, ela é um dos maiores símbolos do cristianismo, mas não porque ela é um objeto místico, nós não vamos adorar, né, a cruz, mas porque existe um grande significado. A cruz, ela fala sobre o sacrifício de Jesus. A cruz, ela nos mostra que através desse sacrifício, nós, os pecadores, pudéssemos então receber do Senhor o perdão
dos nossos erros, das nossas falhas. A cruz, queridos, deve ser sempre a mensagem central da nossa mensagem, da nossa pregação, ou de quando você estiver falando de Jesus para alguém. A mensagem da cruz, ela deve ser central na vida de um cristão. E você pode até receber um convite e ir pregar em outra igreja e começar lá no livro de Gênesis. Falar então sobre Noé, sobre a sua família, sobre o dilúvio, sobre a construção da arca. Você pode ir até lá. Mas essa mensagem, queridos, ela precisa ser levada até Cristo. Porque senão ela não faz nenhum sentido para aqueles que ouvem a pregação da cruz. Ou qualquer outra mensagem que você esteja pregando para alguém. E a morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo deve ser sempre proclamada através de nós, através dos salvos, através daquele que conhece a Cristo, que conhece a sua palavra, que teve essa oportunidade de conhecê-lo. Então ela tem que ser sempre a nossa proclamação da nossa fé. Temos vivido, querido, dias e tempos difíceis, onde igrejas evangélicas pregam um evangelho diferente do evangelho da Bíblia. Oh meu Deus, como assim? Como que pode pregar um evangelho diferente do evangelho da Bíblia? Como que pode? Queridos, a falta de amor, a falta de temor, a falta de conhecimento da palavra tem levado muitos a pregarem heresias nas igrejas. Muitos. E muitos, queridos, estão recebendo essas mensagens como se elas fossem verdadeiras, como se elas fossem a verdade de Cristo. E não são. Não são. O sacrifício de Jesus na cruz foi um ponto crucial para nós, para a humanidade, porque ela vem deixar a sua mensagem de salvação, de cura, de libertação, de restauração, e implica em não pregar a verdade. Há uma implicação de não se pregar a verdade quando nós omitimos a palavra de Deus, quando ela não é pregada da forma correta, da forma em que Deus nos ensinou. E eu quero dizer aqui uma palavra que John Stott, ele afirmou, eu peguei a frase dele e ali estava escrito, afirmou. Afirmou uma vez que um dos mais graves equívocos da igreja evangélica, olha só, queridos, é querer um cristianismo sem a cruz. Então ali a gente consegue ver que muitas mensagens estão deixando de ser pregadas, muitas mensagens estão deixando de ser faladas sobre a cruz, sobre o poder da cruz. E em Colossenses 2,14, Paulo, ele fala do escrito de dívida que nos acusava, ou de uma lista de acusações que contém as dívidas que nós contraímos. A palavra grega traduzida para escrito de dívida é keriografon. Trata-se de uma nota assinada à mão pelo devedor que conhece a sua dívida. E é o que nós chamamos hoje, que muitos de nós conhecemos, pelo menos já ouvimos falar, de nota promissória. Já ouviram falar, sim ou não? Nota promissória. Tratava-se de uma acusação contra nós.
uma dívida assinada e reconhecida. Então nós não estávamos muito bem na fita com Deus não, né? Nós não estávamos muito bem. Havia uma nota promissória assinada por nós, que nós éramos pecadores. Tratava-se de uma acusação contra nós. Tá ficando mais sério, não tá? Tratava-se de uma acusação contra nós, contra eu aqui, a Célia. Uma dívida assinada e reconhecida. Queridos, mas eu também trago boas notícias, não só essas, né, que nos deixa aflito. Deus, queridos, Ele anulou esse escrito. Amém? Deus anulou esse escrito. Essa dívida que havia contra nós. E de que forma? Pregando-a na cruz. Pregando-a na cruz. Cristo, Ele fez por nós, queridos, tudo que Ele podia fazer. Tudo que você imaginar, Jesus fez. Tudo que era necessário para que o seu pecado, o meu pecado, fosse perdoado na cruz. Os nossos pecados foram cravados, pregados na cruz, quando Jesus morreu por nós. E nós não precisamos de ninguém para ser o nosso intermediário para que a salvação chegue a nós. Porque Cristo, Ele já fez esse papel. Cristo morreu na cruz por nós. Ele pagou um alto preço por nós. Ele levou sobre si a nossa culpa. E nós, queridos, estávamos mortos em pecado, totalmente derrotados, impotentes para salvar a nós mesmos. Nós não conseguiríamos nos salvar, nós não conseguiríamos perdoar os nossos pecados, se não fosse Jesus Cristo por nós. E este poder salvador de Cristo chegou até nós. Por isso que nós estamos aqui. Chegou até nós, homens que Deus nunca teve intimidade, nenhuma aliança particular com Deus. Eu lembro de quando eu ainda não conhecia Cristo, eu ia numa religião que, não sei se vocês já ouviram falar, messiânica. E lá nós aprendíamos, né, que nós tínhamos que adorar as pessoas que já morreram e também o fundador da igreja. Queridos, o que eles podem fazer por nós? Nada. Eles não fizeram sacrifício nenhum por mim, nem por você. Este poder salvador de Cristo chegou até nós. E por mérito dele, não nosso. Quando Jesus foi crucificado, queridos, ele libertou os homens tanto do poder do pecado, quanto das consequências do pecado. Nós somos libertos duas vezes, do pecado e da consciência, como é que a palavra sumiu? Da consequência, errei, da consequência do pecado. Então nós somos libertos duas vezes, da acusação e da condenação. A obra de Jesus Cristo na cruz, ela é uma obra de poder, porque ela deu vida a homens mortos. Quando eu falo homens, meninas, eu estou falando de nós também, tá bom? É homens, ser humano, né? Então é nós também, viu? Deu vida a nós, homens, ser humanos. E essa obra é uma obra da graça de Jesus. É uma obra da misericórdia de Jesus. É uma obra do amor de Jesus, que Ele tem por nós. A cruz, queridos, não foi um acidente de
um acidente na vida de Jesus. Não. A cruz foi um plano de Deus na vida de Jesus. Há uma diferença entre acidente e plano. E eu quero começar falando para vocês eu separei 3 conquistas que o poder da cruz nos traz. E assim, é algo assim tremendo. Nós vamos falar muito hoje sobre pecado, sobre a cruz que nos liberta do pecado. Porque ela tem poder para nos trazer vida. Amém, queridos? E o primeiro que eu separei para nós é o acesso à presença de Deus. Em Colossenses 2:13 diz assim: vocês estavam mortos por causa de seus pecados. Muitas das vezes nós temos que ter um acesso para chegar em algum lugar, certo? Seja por um tipo de ingresso, ou seja por um crachá, ou seja por um credencial. Nós precisamos nos apresentarmos para poder chegar até algum lugar. Por exemplo, quando nós vamos no cinema, nós precisamos comprar um ingresso, ok? Senão a gente não consegue entrar, a gente não vai conseguir assistir aquilo que você foi querer assistir, né? Ao filme, desenho com seus filhos, que seja. Quando nós vamos andar de avião, ou vamos andar de metrô, de ônibus, nós precisamos também adquirir uma passagem. Senão nós não conseguimos embarcar. Quando nós vamos conhecer um outro país, o que nós precisamos? De um passaporte. E mais o quê? Visto. Senão você não vai entrar. Você precisa estar credenciado a alguma coisa para você entrar em alguns lugares. Senão você não entra. E você sabia que lá no passado, para se entrar na presença de Deus, era necessário ter um passaporte, era necessário ter um ingresso. Vamos trazer para nós, para o nosso dia a dia. Porque a presença de Deus, ela era restrita às pessoas. Somente aqueles que poderiam, né, que tinham a credencial, poderiam estar entrando na presença de Deus. E no caso, quem entrava na presença de Deus era o sumo sacerdote. Só que ele não entrava na presença de Deus de qualquer jeito. Tinha todo um processo para que ele pudesse estar na presença de Deus. E o passaporte do sumo sacerdote, além dele ter uma vida santa, uma vida que agradava a Deus, era necessário que ele tivesse também em mãos uma tigela com sangue dentro da tigela, aonde era feito o sacrifício de algum animal que ele, né, escolheu, comprou, precisou matar para poder pegar então ali o sangue. E este sangue desse animal sacrificado era então despejado na arca. Era um processo que eles tinham para estar na presença de Deus. E para que servia então este sangue que era jogado, né, sobre a arca? Para que os pecados do povo fossem perdoados. Então esse sacrifício pelo sumo sacerdote que era feito, servia justamente para isso. E qualquer pessoa, queridos, que atravessasse o véu, porque existia um véu, então você tinha para entrar no Santo dos Santos, você atravessava esse véu até chegar à arca lá do outro lado. Qualquer pessoa que entrasse, atravessasse esse véu, que não tivesse uma vida santa, que não fosse, né, o sumo sacerdote, que não estivesse com essa tigela, com o sangue, a pessoa caía dura, morta no chão. E uma curiosidade para vocês, esse sacerdote, ele tinha uma cordinha amarrada no pé ou na cintura, né? Vamos imaginar que seja na cintura. Tinha uma cordinha amarrada nele. Porque
Vai que de repente esse sumo sacerdote não estava muito bem com Deus, ele caía morto também. Ele morria ali na hora. E aí eles não iam mais escutar o barulhinho do sininho amarrado na cordinha. Então o que eles iam fazer? Iam puxar para tirar o sacerdote de lá de dentro, ou qualquer outra pessoa que tivesse entrado. Então ele estaria morto ali no chão. Porém, queridos, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso conosco. Olha só, que Ele quis que todos nós, quis que toda a humanidade tivesse esse acesso a Deus, tivesse esse acesso à presença de Deus. E por isso, Ele fez algo extraordinário. Ele fez algo maravilhoso. E o que foi? Ele entregou o seu próprio filho para ser sacrificado. Como o sumo sacerdote carregava o sangue na travessa, Cristo derramou o seu sangue na cruz. Um sangue perfeito que nos purificou de todo pecado. A mensagem da cruz então é: vocês estavam mortos e condenados por causa do pecado. E hoje nós somos livres de todas as acusações contra nós, porque Jesus pregou elas na cruz. O que Adão perdeu, queridos, lá no Jardim do Éden, Jesus restituiu para a humanidade na cruz. Este foi o sacrifício perfeito na cruz. 2. Perdão e justiça. Parte do versículo 13, a parte B do versículo 13, diz assim: Cristo, pois, perdoou todos os nossos pecados. E o que é perdoar e justificar? É um ato de declarar alguém justo, inocente, ou seja, ele não tem culpa, ele não merece ser castigado. Então nós somos perdoados e justificados. Quando uma pessoa aceita o sacrifício de Jesus na cruz, ela recebe a salvação. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então o pacote, queridos, é completo. Não é pela metade. O sacrifício que Jesus fez por nós, ele é completo. Quando Deus olha para nós, olha que coisa tremenda e maravilhosa. Imaginem vocês sentados. Se imaginem nessa posição que eu vou falar agora. Deus olha para nós. Deus está olhando para você neste momento. E Ele não vê a minha culpa. Ele não vê a sua culpa. Ele não vê as minhas falhas. Ele não vê as suas falhas. Ele está lá em cima, olhando para nós. Ele não vê os meus pecados. Nem tampouco Ele está vendo os seus pecados. Sabe o que Ele vê em nós? A perfeição de Cristo. É Deus lá em cima, Cristo no meio e nós aqui embaixo. Deus, Ele olha para nós através de Cristo. Ele não está olhando as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados. Ele está olhando que nós temos Cristo, que nós temos Jesus em nossas vidas. Ele intercede por nós ao Pai. Quando Adão e a Eva pecaram, toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. Todos nós pecamos. Todos nós estávamos numa situação de pecadores. E o abismo que nos separava de Deus foi preenchido pelo amor sacrificial, que nos justificou e nos reconectou com o Pai. Nós estávamos separados da presença de Deus. Vocês conseguem entender isso? Nós estávamos separados da presença de Deus. E o sacrifício na cruz, o amor que foi derramado ali na cruz, ele reconectou você ao Pai.
Ele nos reconectou. Ele nos tornou filhos novamente. Olha que coisa linda, que profundo isso. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós somos livres da ira de Deus. Nós somos livres. O sangue de Cristo nos purificou de todos os pecados. Olha que maravilhoso isso. Nós somos justificados através do sangue de Cristo na cruz. Terceira, uma nova vida. O verso 14 diz que ele cancelou o registro de acusações contra nós. Lá no sítio, a gente de vez em quando a gente vê bastante borboleta. E as crianças amam as borboletinhas. São umas borboletinhas bem pequenininhas, pretinhas. E a gente sempre tira foto com elas, né? Só que a gente nunca consegue ver a transformação. Porque para uma borboleta chegar a ser uma borboleta, ela passa por uma metamorfose, uma transformação. Não é isso? E o homem natural, ele também precisa passar por essa transformação. Precisa nascer de novo. Nós precisamos passar por essa metamorfose espiritual. Falando, ninguém vai virar borboleta. Nós vamos virar uma nova pessoa, uma nova, criatura. Nós vamos ter uma nova vida. Nicodemos, acredito que vocês já tenham lido sobre essa passagem. Ele pergunta assim para Jesus: como um homem velho pode nascer de novo? E você pode estar se perguntando aí também: como que eu, uma mulher velha, posso nascer de novo? Ele pensava que o nascer de novo tinha que entrar dentro da barriga da mãe dele e nascer de novo. Mas não. Jesus respondeu para ele que não. Que tinha que nascer de novo da água e do Espírito. Essa é a metamorfose do ser humano. Quando uma pessoa, queridos, que não conhece a Cristo peca, ela age de uma forma natural, porque faz parte da natureza dela, faz parte, o pecado faz parte do dia a dia dela. Agora, quando Jesus age em nossas vidas, na nossa natureza, quando nós pecamos, nós sentimos o peso do pecado. E nós vamos ter, então, que passar pelas consequências dele. Há uma diferença do homem que não conhece a Cristo e do homem que conhece a Cristo. O homem natural peca, mas para ele é natural. Para o homem espiritual, para o novo ser, para o novo homem, pecar, ele pesa a nossa consciência, ele nos cobra. E isso porque o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele quer mover em nós uma vida santa, uma vida correta, uma vida que agrade ao nosso Senhor Jesus. Porque o pecado, queridos, ele não deve fazer parte da nossa nova vida. Jesus morreu e ressuscitou, não apenas para nos livrar da condenação do pecado, mas também para nos dar uma nova vida. Lembram-se da resposta de Jesus a Nicodemos, que ele deveria nascer da água e do Espírito? Pois bem, o nascimento da água refere-se ao batismo. Nós já tivemos batismo aqui, considerando um ato de purificação e renovação espiritual da pessoa, do indivíduo que está sendo batizado. Já o nascimento do Espírito está relacionado ao Espírito Santo, que ao momento em que você desce as águas, o Espírito Santo passa a habitar em você. E na vida do indivíduo, na vida em que se batizou, trazendo então transformação e regeneração espiritual. As pessoas
tem que ver em nós uma nova vida que Jesus conquistou na cruz. O nosso testemunho de vida tem que mostrar às pessoas que o sacrifício que Jesus fez na cruz não foi em vão. O amor que ele depositou ali na cruz não foi em vão. Lembre-se, nós não merecíamos, mas a graça do Senhor nos alcançou. Nós éramos pecadores, nós estávamos longe da presença de Deus. E eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram, né? Essa frase que eu vou falar depois, mas o diabo, o inimigo das nossas almas, da nossa vida, o tentador, o acusador, quando ele ouviu Jesus dizer está consumado, ali ele teve a certeza de sua derrota. Quando ele ouviu essas palavras, está consumado, ali então ele viu que ele estaria derrotado. O sacrifício de Jesus, queridos, ele foi aceito pelo Pai, porque ele cumpriu todas as exigências que a lei o obrigava ali a ter. Era um homem justo, era um homem santo, era um homem que amava as pessoas, era um filho obediente, porque ele foi crucificado, foi uma ordem de Deus, foi uma ordem do Pai para ele. Então ele era um filho obediente a Deus. E alguns, que eu vou falar agora, né, não sei se vocês já ouviram, alguns dizem que o diabo ele fez festa no inferno quando Jesus foi crucificado. É mentira, não é verdade. Sabe por quê? Porque ele sabia que a sua derrota estava decretada naquele momento. E a sua vergonha seria exposta a toda a humanidade. Não é verdade. Derrotado não faz festa. E o inimigo, ele é um derrotado. Cristo venceu ele lá na cruz, quando ele morreu por mim e por você. E quem levou Jesus para a cruz para ser crucificado não fomos nós, não foi o homem, não foi o diabo, foi o próprio Deus, porque ele tinha um plano para nós, porque ele tinha um plano para a humanidade. E este sacrifício, ele era o único meio de rever o reino de Deus. Era o único meio que havia para trazer o homem novamente à presença de Deus. Naquela época, né, quando Adão e Eva pecaram, Deus foi roubado ali por Satanás. Ali ele foi roubado. Ali foi tirado de Deus a nossa comunhão com Deus. E a única maneira que Deus tinha, né, para que nós pudéssemos ser perdoados e ter esse acesso com Deus, era a cruz, era a morte de cruz. E dessa maneira, Deus providenciou a redenção ao homem, a nós, ao ser humano, caído, porque nós éramos caídos em pecado. Se as conquistas de Jesus fossem apenas a salvação, e a eternidade, queridos, nós estaríamos no lucro. Nós já estaríamos no lucro. Nós já teríamos motivos para nos alegrarmos todos os dias, para sermos gratos todos os dias, se só fosse salvação e a eternidade, o sacrifício de Jesus na cruz. Porém, o poder da cruz, ele vai além e está à disposição a qualquer pessoa
que crê na sua palavra, que crê em Cristo Jesus, que crê no poder da cruz. Ela está ao nosso alcance, ao alcance daqueles que acreditam que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Foi por mim e foi por você. Em 1 Coríntios 1,18 diz assim, esse versículo, nós já estamos encerrando, viu? Meninos do louvor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, para vocês, que estão sendo salvos, é o poder de Deus. A cruz, ela demonstra o poder de Deus. Nada e nem ninguém vai poder tirar esse poder que foi ali consumado pelo nosso Senhor Jesus. Quão poderosa é, queridos, a mensagem da cruz. Quão poderosa é em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu quero orar por você. E se você achar necessário, né, pedir perdão a Deus, faça. Você e Deus neste momento. Às vezes eu gosto de dizer, né, aos meus filhos, ao meu marido, que a última palavra ela tem um peso muito grande, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe daqui quantos minutos, o que vai acontecer com a gente. A gente pode morrer, né? E eu posso ter falado palavras que eu ofendi o meu esposo, os meus filhos, meus netos. Então, para mim, a última palavra que eu falei para o meu esposo ela tem um peso muito significativo. Então, eu procuro sempre dizer a ele: te amo, obrigado. Você faz parte da minha vida, da minha história. Todos os dias eu procuro dizer para os meus filhos que eu os amo, aos meus netos que eu os amo. Então a nossa última palavra, se você ofendeu alguém, peça perdão. Não tenha vergonha de pedir perdão. Não tenha, isso não é humilhação. Você não está se humilhando. Você só está mostrando que você ama a pessoa. Amém? Então, se você achar necessário fazer essa oração, faça. E eu estarei abençoando a sua vida. Senhor, graças nós te damos, ó Pai, por nós estarmos, Senhor, na tua presença, por ouvir, Senhor, a tua palavra, por poder, Senhor, louvar o teu santo nome. Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai. E te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício que o Senhor fizeste na cruz do Calvário, derramando, Senhor, o teu sangue precioso por nós, nos perdoando, nos justificando, nos dando a salvação, nos dando uma vida eterna, uma nova vida. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós nos alegramos nesta noite, ó Pai. E queremos dizer a Ti, ó Deus, que Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na minha família, na vida dos meus filhos, dos meus netos. Tu és bem-vindo, Senhor, aqui na Hope. Tu és bem-vindo na vida dos meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim e por todos nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. Saia daqui com os seus pecados, com as acusações, com tudo aquilo que não pertence a você. Deus perdoou lá na cruz. E hoje você é um homem livre. E você vive uma vida em abundância. Amém? Deus abençoe.